Saudações, queridas ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma resenha do canal Mais 3, o podcast de fãs do futebol para fãs do futebol. Hoje falaremos bastante da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Super Mundial. Daremos nossas primeiras impressões e, claro, falaremos de todos os brasileiros que estão nessa competição. Vamos repercutir também a última rodada do Campeonato Brasileiro, entre a data FIFA e o Super Mundial. Sim, tivemos rodada do Campeonato Brasileiro antes do Mundial. E para finalizar, vamos fazer ali um balanço geral sobre a primeira vitória de Carlo Ancelotti no comando da Celeste. Estamos gravando no dia 16 de junho, uma segunda-feira, como de costume. Meu nome é Marcelo Lobo e ao meu lado está ele, Eric Jantini. Boa noite, Eric. Fala Marcelão, tudo bem? Boa noite a todo mundo que está nos assistindo, né? Vamos aí para mais um programa, mais uma segunda-feira aqui do encontro dos resenheiros da rodada, meu amigo. Muito obrigado aí pela abertura e é um prazer enorme aqui estar com vocês mais uma vez. É isso, eu já peço que deixe seu like, siga, se inscreva, ative o sininho, as notificações e bora para mais uma resenha. Eric, vamos começar, vamos tirar da frente essa rodada do Campeonato Brasileiro, que eu tenho certeza que você, em especial, tem muita coisa para falar sobre ela, né, meu amigo? Bom, no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, tivemos uma rodada ali do Campeonato Brasileiro. Confesso para você, Eric, eu não acompanhei essa rodada. Ela me pegou de surpresa, não sabia que teria e eu fui namorar, né? Então, assim, beijo inclusive para Malena, minha namorada. Mas tivemos ali alguns jogos, né? Lembrando que temos quatro times brasileiros que estão nos Estados Unidos com a disputa do Mundial. Então, a gente teve ali cinco jogos na rodada. Destaque para, é claro, para a partida que tivemos no Morumbis, né? 3-1 para o Vasco da Gama. O dinizismo entrou em campo, Eric. O que aconteceu, meu amigo? Pois Desabafa. Abre o seu é, coração. meu caro, falando em amor e Dia dos Namorados, o amor ali entre São Paulo Futebol Clube e Luiz do Beldia se encerrou, né? Não se encerrou naquele dia propriamente dito, se encerrou hoje, mas a última gota ali, né? Foi esse jogo contra o Vasco, cara. Um desempenho completamente irreconhecível, né? De um time que já não vinha numa sequência muito boa, mas aí nada mais poético como o futebol e como o tempo, né? O Diniz, o primeiro treinador da era Casares, né? Praticamente ali deixado aos leões pelo então novo presidente, né? Acabou sendo alvo de muitas críticas na época. O São Paulo brigava ali para ser campeão brasileiro junto com o Internacional, que no final daquela edição veio a ser do Flamengo, né? Que arrancou ali com o Rogério Ceni, mais um treinador, por falar nisso, né? Por citá-lo, mais um treinador deixado aos leões por essa diretoria. Mas falando de campo, meu amigo, o São Paulo Futebol Clube não achou a cor da bola. E nada mais bonito que um dinizismo em campo, né, cara? Troca de passes, ataque ao espaço vazio, triangulações, progressão com a bola. E vou te falar, viu, meu amigo? Você falou que não acompanhou porque você estava com a sua amada. Eu, infelizmente, acompanhei e ainda tomei bronca da minha, né? Depois do jogo. Então fui dormir de orelha quente, né? Tanto pela derrota do São Paulo quanto aqui pela bronca dentro de casa também. E cara, você como um dinizista, você sabe como é que é quando tudo funciona, né? E foi até pouco pro Vasco, tá, cara? O primeiro tempo ali poderia ter terminado 3-4-0 ali, bem tranquilamente pro São Paulo, quem dera pro São Paulo, né? Pro Vasco da Gama, meu amigo. Eu vi um compacto desse jogo depois e eu fiquei impressionado com as jogadas do Vasco da Gama, cara. Quem viu o jogo do Vasco um mês atrás não acredita, né? Realmente, o dinizismo, quando funciona, é uma coisa linda, né? Vascaíno já tá, os vascaínos já estão apaixonados por Diniz. Cara, eu tô achando que vai rolar aquela simbiose forte, tá, do vascaíno com o dinizismo.
da mesma forma que nós tricolores abraçamos o homem, e os são paulinos, né, os tricolores paulistas também abraçaram ele no passado. A questão é que o time do Vasco eu vejo como um time pior do que esses outros dois que eu citei. Mas eu já acho que o Vasco, se manter esse nível, já não briga para não cair e consegue sonhar até com coisa maior, né? É, E sobre a demissão, Eric, você demitiria o Zubeldia? O que que você achou da demissão? Confesso que eu achei a parada meio. Porque assim, essa rodada ela poderia não ter acontecido, né? Uhum. Se a rodada não tivesse acontecido, ninguém ia achar ruim, né? Porque a data FIFA termina na terça, sexta ou sábado, acho que sábado já tinha o Mundial, né? Então já não poderia ter rodada. E eu tô pegando aqui a lista de desfalques do São Paulo, cara. Dá para montar um time com o número de desfalques do São Paulo, né? Que tá tendo que puxar muito moleque de Cotia para completar banco e tal. Não sei como tá o departamento médico, se essa galera vai voltar após o Mundial, né? Ou a gravidade das lesões. Mas você acha que daria para ter mantido o Zubeldia, com os caras voltando? O que que você achou da demissão? E claro, seu palpite para o substituto, né? Que Hernan Crespo, que também já treinou o São Paulo, possivelmente, né? Hernan Crespo. Confesso que eu não sei se fechou oficialmente ainda, né? Eu tô vendo pipocar um monte de notícia. Meu amigo, não fechou ainda, né? Mas nos bastidores o São Paulo já prepara o anúncio do novo treinador. O Crespo, que foi o treinador que tirou o São Paulo da fila de 9, 10 anos ali, né? Sem conquista. E foi o primeiro treinador escolhido ali na gestão Casares. O Diniz foi um, uma herança aqui da era Leco. Cara, sobre o Zubeldia é muito difícil, viu, Marcelo? Porque eu sou um defensor absoluto aqui de continuidade de trabalho, com exceção do Carpini, tá? Não vou poder ser hipócrita aqui. O trabalho do Carpini eu achava que tinha que ter sido encerrado o quanto antes mesmo, para evitar danos maiores. Mas Dorival acabou chutando o clube e foi embora, né? Mas Rogério, Hernan, Crespo e Zubeldia eu achava que tinha que ter uma continuidade aqui. Só que esse jogo do Vasco, cara, ele trouxe muito a impressão de fim de ciclo, assim, sabe? O Zubeldia não estava sendo ele nem mesmo na beira do campo. Não reclamou com a arbitragem, não gesticulou muito pro time, o estádio ali muito vazio, né? O Casares conseguiu essa proeza de distanciar a torcida do time, né? Porque o São Paulo brigou algumas vezes para não cair nos últimos anos e só não caiu por conta do apoio da torcida, né? Mas pelo trabalho como um todo do Zubeldia, eu não demitiria. São 55% de aproveitamento para um time desestruturado e com um número elevado de lesões, como você mencionou aí. Não dá para você cobrar muito mais de um treinador, né, cara? 55% de aproveitamento é quase um milagre, né? Tendo tantos garotos e tudo mais. Agora, no contexto, na situação, naquele dia, eu já terminou o jogo, eu falei, bom, ele caiu já, né? Falta só oficializar. E aí hoje a gente veio com a notícia de que ele mesmo reconheceu que o trabalho não é, evoluiria mais, né? E acabou pedindo o chapéu. Sobre o substituto, o Crespo, o pessoal fica muito com a ideia de, nossa, foi o campeão paulista, tirou o time aqui da fila, mas ninguém se lembra muito que ele ficou 10 rodadas do Brasileirão sem ganhar, entregou o time em 13º para o Rogério, a 2 pontos da zona de rebaixamento, e o Rogério teve que lutar aquele ano inteiro com um número elevado de lesões também, né? Naquela época com o Luciano se machucando muito fisicamente, o Benítez, né, ex-Vasco lá, o El Mago, também se machucando bastante. É... Perdão, gente. E o Crespo ele vai ter que tirar um coelho da cartola, cara, porque ele tava na Arábia, cheio de dinheiro lá, né, numa competição bem menos exigente, e vem para o São Paulo completamente destruturado, praticamente do jeito que ele deixou quando ele saiu. Então vai ser um segundo semestre bem desafiador aqui pro time do São Paulo, Marcelão.
Pois é. Aí, para ficar registrado, o Vasco com a vitória pulou para 13º, passou o próprio São Paulo, né, que caiu ali para 14º, no meio da tabela, não muito distante da zona de rebaixamento. Nem Vasco nem São Paulo, né? Só que o Vasco claramente numa Numa crescente, crescente, né? né? Exato. Mas está aí, pessoal. Desabafo feito. Acho que o nosso amigo quer esquecer essa noite de quinta-feira aí, que não foi das melhores. Passando agora, Eric, para os jogos que não mudaram muita coisa na vida do campeonato. Grêmio e Corinthians, um empate ali 1-1. Os dois seguem abraçados no meio da tabela, ainda não sabem qual será o campeonato deles, se vai ser na parte de cima ou na parte de baixo. Junto com Vitória e Cruzeiro, né? O Cruzeiro que deu mole ali, poderia ter assumido a liderança, também ficou no empatezinho, seguiu ali no bolo, no pelotão de frente, fazendo um bom campeonato o Cruzeiro, diga-se de passagem, e o Vitória, por outro lado, com esse empate, segue na parte de baixo da tabela ali, quase na zona de rebaixamento. Algo a acrescentar, Eric, sobre esses dois jogos, os dois empates da rodada? Ali do Cruzeiro não tem muito o que acrescentar, né, meu querido? Eu assisti um pedacinho do jogo, fui revezando ali, né? É, o Vitória, putz, com todas as suas dificuldades aqui, é mais um classificado a brigar para não cair, junto com o São Paulo e o Sport, né? E com o próprio Fortaleza. E o Cruzeiro, cara, deu azar ali, né? Tanto o Cruzeiro quanto o Vitória, aquela entrada do Carlos Eduardo que acabou lesionando ali os ligamentos do tornozelo do lateral do Vitória. E aí ficou meio que, putz, o Cruzeiro é um time mais forte, mas estava jogando com 10, então deu uma equilibrada, né? E o outro jogo, Marcelo, você citou Corinthians e Grêmio, certo? Grêmio e Corinthians, 1-1. Isso, perfeito. Grêmio e Corinthians. Pô, um jogo ali que eu achei que o Grêmio ia liquidar, né? Mas aí o Thiago Volpe, o goleiro do Grêmio, como ele adora tomar um golaço, permitiu que o Léo Bidon fizesse uma bela pintura e ficou meio que naquelas, né? Não movimentou muito a tabela, meu amigo. Mudou a cotação do dólar, né? Por outro lado, Galo e Bahia conseguiram ótimas vitórias e colaram no pelotão de frente, né? O Bahia chegou à quinta posição agora, com 21 pontos, e o Galo em sétimo, com 20 pontos. Embolou tudo a região ali de pré-Libertadores, né? Agora a gente tem aqueles quatro times que você mencionou, né? Sem esse jogo, né? Faltando ainda, então tem muita coisa para mexer ali. Mas uma coisa que eu acho engraçado, Marcelo, é que a gente volta aqui nos nossos primeiros episódios e a gente tem acertado, hein? Você tem que dar valor aqui pra gente, porque a gente falou que o Bahia ia chegar, falamos que o Galo, se ajustasse, ia ficar enjoado e começa a, de fato, desenhar como é que vai ser o campeonato, né? Galera que vai ficar ali do G8 para cima, galera que vai ficar ali no mais ou menos como o time do Ceará, por exemplo, ali de 10º a 14º, e a galera ali da bagunça de baixo. O Bragantino entrou com a expectativa de assumir a liderança e ficar esse período de férias como líder, né? E de maneira até surpreendente, dado a campanha do ano passado. Porém, os comandados do Seabra acabaram não dando tanta sorte, porque também teve uma expulsão ali logo no começo do jogo que condicionou toda a partida. E o Galo, cara, com o elenco que tem e tendo vendido o Paulinho a 5 bilhões e meio de dólares o Palmeiras, ficou com muita grana, né? Se reforçou ali, trouxe o Rony, trouxe o Júnior Santos, uma galera boa, que não dá para ser desprezado e começa a engrenar, meu amigo. O trabalho ali do Sr. Cuca começa a dar caldo, viu? Perfeito, é isso. E para fechar essa rodada do Campeonato Brasileiro, o Santástico respira, Eric. Em jogo maluco contra o Fortaleza, o Santos abre 2-0, mesmo ficando pouco com a bola e sendo dominado. Toma um empate, dois gols de pênalti do Pikachu, mas acha um golzinho contra ali aos 92 nos acréscimos, na Bacia das Almas. Meu amigo, todo ponto é a ser valorizado no Campeonato Brasileiro, ainda mais quando é fora de casa, vale por dois, porque o Santos pegou esse jogo de 6 pontos, né, contra o próprio Fortaleza, que também briga ali na parte de baixo, e fez o dever de fora de casa, né?
conseguiu uma vitória que eu considero até surpreendente, já pressentindo mal ali que o São Paulo poderia executar no jogo do próximo horário. Eu estava contentíssimo com o empate, mas o Santos conseguiu ali, com a bênção do Rei Pelé, conseguir a virada de novo, passou à frente do placar e, cara, 3 pontos fora de casa contra o concorrente no momento direto, né? Pela zona de rebaixamento, vale e vale muito, meu amigo. Você esperava essa vitória dos Fantásticos, meu querido tricolor? Meu amigo, esperar é forte, Acho que nem o mas assim, mais eu otimista, sinto que o né? Santos. É, mas os jogos que eu vi do Santos, cara, eu não achei tão ruins, não. Eu acho que assim, o Santos está se encontrando ali, né? Achando um time, né? Sem o Neymar, né? E acho que aceitando que não dá para contar muito com o Neymar, né? E por outro lado, o que não me surpreende essa vitória é o Fortaleza, né? Que está muito mal no campeonato, né? Então, assim, pelo Fortaleza também estar em uma fase, não me surpreendi, mas esperar é forte. E Vojvoda, Eric? Meu amigo, Vojvoda que recebeu um comunicado hoje também do Fortaleza, né? Garantindo a sua permanência até o final do ano. Se eu não me engano, o contrato dele vai até dezembro, né, desse ano de 2025 e 25 e o homem continua, cara. Acho que esse movimento de demitir técnico depois de um terço do campeonato passado, Marcelo, ele é extremamente perigoso, porque se der errado, meu amigo, você já vai gastar pelo menos mais 10 jogos. Ou você vai fazer igual o esporte, troca a cada dois. Como a galera não vai fazer isso, né? Você não vai trocar um técnico a cada 2, 3 jogos. Você vai gastar pelo menos uns 5, 6, 7 jogos aí, considerando as Copas também, né? Para pegar uma amostra. E se for muito mal, aí, meu amigo, aí é um Deus nos acuda. Então eu acho que o movimento aqui do Fortaleza foi acertado. O Vojvoda classifica de maneira histórica o Fortaleza para as oitavas de final da Libertadores. Que talvez a gente pode até entrar num outro vídeo aqui nesse mérito, que pode ser um dificultador, né? Dado que você não tem um elenco como o Palmeiras, como é, Botafogo, Flamengo, para ficar disputando tantas frentes assim em paralelo, mas você dá continuidade a um trabalho, você dá respaldo ao treinador e fala, meu amigo, você já saiu de uma situação dessa, faça novamente. Porque é inegável que o Fortaleza tem evoluído como instituição, né? E com o Vojvoda no comando, meu amigo. Perfeito. Fortaleza que eu imagino que vai chegar alguns nomes aí nessa janela de meio de ano também que devem ajudar ele a sair dessa situação. O Internacional que abre o olho também, só para deixar registrado, né? O Inter com a derrota acabou ficando em 17º, cara, zona de rebaixamento. Ninguém esperava por isso. Boa. Fechamos então o Brasileirão, Eric? Passada a régua, meu amigo. É isso. Boa. Vai sentir falta esse mês aí do São Paulo? Cara, pior que quando Acho que vai ser bom. tem um fator novidade assim, você fica curioso pra rever, né, teu time jogar. Mas, cara, tava tão triste que eu acho que o respiro é bom, velho, pra ver se os É caras não curioso. esquecem, né? Curioso. O cara tava sentando o pau aqui, aí foi depois, não, vou ficar com saudade. É isso. É isso, boa. Bora então agora pegar um avião direto para os Estados Unidos, a terra do Tio Sam, onde está acontecendo a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Eric. Bom, o Mundial começou no sábado ali, um empatezinho magro, depois teve o confronto entre europeus, teve vitória de brasileiro, tem bastante coisa aí para a gente falar, uns jogos bem interessantes. Quais foram suas primeiras impressões sobre o Mundial, Eric? Olha, meu caro, acho que está bem definido ali, né, o patamar de cada continente no espaço do futebol mundial hoje, né? O Brasil briga ali por uma nota 6,5, né, para passar ali na média. Com bom esforço, com um time bem montado como o Palmeiras, chega a nota 7, aí já começa a fazer frente a alguns times não tão desenvolvidos, né, digamos assim, ou bem montados, como o Porto, por exemplo. Mas as minhas primeiras impressões aqui, Marcelão, é um ótimo campeonato, cara. É divertido, né? Ter essas interações. Às vezes saem algumas coisas que fogem um pouco ali da curva, né? Como
o time da Austrália que acabou tomando de 10 do Bayern. Eu tava sentindo até que o jogo parecia ser um pouco amistoso, né, tal. O Bayern foi daquele jeito, toca de um lado, toca do outro, foi Temporada, né? fazendo intertemporada. Mas aí começou a ter os jogos mais equilibrados, né? A gente acabou de ter um Boca Juniors e Benfica aqui 2-2, um jogo bem equilibrado, bem disputado. Palmeiras e Porto também bem disputado, então vai ser divertido, cara. Mas como uma competição da FIFA com tantos times, acaba tendo essas exceções, né? Dito o Haiti que tomou de 10 aqui também nas Copas das Confederações de 2013, né? Mas tá bacana, cara, tô curtindo. Seria melhor se meu time estivesse também, né? Mas não dá pra ter tudo na vida, meu amigo. É isso. Cara, eu tô com um sentimento muito parecido, tá? Tem alguns jogos ali que realmente não interessam muito, né? Esse mesmo do Bayern de Munique, deu pena do Al-Nassr, né? O representante da Oceania na competição. Mas tá legal, porque ainda mais se a gente está vendo confrontos que normalmente a gente não vê, né? Geralmente a gente vê o nosso melhor time na Libertadores, né? Às vezes nem é o melhor time do ano, né? Mas é o time que fez a melhor Copa Libertadores contra geralmente o melhor europeu. Eu tenho essa impressão, geralmente o melhor europeu. Agora não, a gente está vendo um Palmeiras e Porto, né? O Porto, cara, não, tipo, eu vi um comentário que eu achei muito bom, tipo, um bom Porto, um time bom do Porto comemora a quarta de Champions League. Bate nas quartas de Champions League e já tá feliz, pô, porque semi eu nem lembro de última vez que o Porto bateu semi, talvez quando eles foram campeões lá há Exato. muito tempo com o José Mourinho. E esse não é um bom Porto. Esse é um Porto ok, né? Foi um Porto que nem brigou pelo título português, né? E a gente viu um Palmeiras melhor em campo, né? Então, esse tipo de jogo é interessante, né? De assistir. A gente vê os times brasileiros jogando contra times que não estão na elite do futebol europeu, né? Porque eu sempre ficava nessa dúvida, cara, do tipo, não, o Wolverhampton é melhor que um time nosso aqui, sabe? Por exemplo, um Nottingham Forest, eu sempre tive essa curiosidade, né? E aí só dava pra gente ver pelo videogame, né? Só no videogame. Agora não, criaram essa competição aí, até agora eu tô me divertindo. E bom que você citou isso, a gente pode até adiantar aqui uma parte da pauta que eu ia trazer, que era isso, cara, em que patamar está o futebol brasileiro hoje? A gente sabe que não é no patamar de PSG, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, a gente vai falar mais deles depois, mas em que patamar tá? Você acha que está no patamar do Porto, por exemplo? Ou foi um jogo mais de sorte do Palmeiras, o Palmeiras mais inteiro fisicamente, né? Lembrando que os europeus estão em fim de temporada. Citar também o Borussia Dortmund, que também é um bom time, mas também não está nesse patamar de elite europeia, né? Sim. Meu amigo, eu acho que, assim, que é um exemplo, a gente vai poder ter essa amostra melhor amanhã, né? Esse tipo de competição nos ajuda a ter esse tipo de comparação, né? Porque o Intercontinental no final do ano é um jogo e, cara, a galera vai pro tudo ou nada ali, né? Então não tem como você ter uma amostra verdadeira ali sobre para conseguir fazer a comparação. Mas, cara, o Porto eu acho que talvez seja o europeu mais abrasileirado, né? Porque o Andrés Vilas-Boas ganha a eleição ali da presidência do clube no ano anterior. E, cara, ele entra e fala: cadê o dinheiro desse clube? Ah, não tem dinheiro. E, pô, o Porto está passando por um processo ali de reestruturação, né? Eu até fiquei devendo, eu queria trazer aqui pro programa os critérios de classificação, porque entrou Porto, entrou Benfica, né? Mas o melhor português dos últimos anos tem sido o Sporting, né? Que talvez fosse até mais difícil, Ah, né? Tivesse numa escala um pouco maior aqui que o próprio clube o clube de futebol Porto. Mas assim, cara, eu acho que Sporting que foi campeão português, né? Nessa última perfeito. temporada, Nos últimos três tendo anos, perdido o Rubem Amorim, né? Para o perfeito. Manchester United, né? Exato, perdeu seu comandante, mas nos últimos 3 anos tem duas Copas de Portugal e dois campeonatos portugueses. Então tem tido bastante protagonismo lá pelas terras dos gajos, né? Mas assim, cara, eu acho que o Palmeiras e o Flamengo vão desempenhar bem nesse campeonato. O Flamengo, claro, vai pegar um adversário um pouco mais difícil que o Palmeiras, né? Em relação ao europeu.
Mas, cara, mostra, né? Traz o exemplo aqui para os demais clubes brasileiros que se organizar e colocar o dinheiro no lugar certo, dá para fazer frente sim, Marcelo. Eu acho que o Palmeiras, o pessoal brinca bastante com essa comparação, né? Mas eu acho que um Palmeiras, um Flamengo, pegaria um G6 ali da Premier League, o Campeonato Português eu acho que até brigaria, cara, pelo título, com certeza, o francês também, né? Porque dada a hegemonia aqui do Paris Saint-Germain. Mas é isso, eu acho que o Brasil, nesse momento, com times organizados e o dinheiro sendo bem colocado, né? Ainda mais dada a fragilidade do restante do mercado sul-americano, tá ali na nota 7, 7,5, é, estando bem organizado com bons jogadores, cara. Perfeito. Você acha que a gente está mais perto do Porto, ou no nível do Porto, né? Vamos colocar mais perto do Dortmund, que eu acho que está um pouco acima do Porto? Ou você acha que um time como o Al-Ahly, o Seattle Sounders está mais perto da gente? Ah, é. É que, Você acha putz, que tem aquela reguinha, né? De quanto você é milionário. O cara de 1 bilhão, ele tá mais próximo de nós que não temos nada do que o cara que tem 250 bilhões, né? Mas não dá pra vacilar, né? O Botafogo mostrou que o pessoal ali dos Estados Unidos, apesar de estar um patamar bem mais abaixo que os europeus, ainda consegue nos trazer dificuldades. Mas eu acho que um Palmeiras ali, um Flamengo estão mais próximos do Porto do que realmente do Dortmund, do que realmente dos times ali do continente não, né, do país americano. o Mas resto do mundo. é, do resto do mundo, perfeito. Que tem os africanos também, né? E o time do México. Mas, cara, eu acho que do jogo do Palmeiras em específico, o Palmeiras foi protagonista, cara, no jogo. Merecia vencer e, apesar do cansaço, né, ali no final do jogo, o Porto ficou felizaço com o empate para não sair prejudicado aqui para a próxima rodada. Perfeito. Antes de falar um pouquinho mais desse grupo, para finalizar as primeiras impressões, né? A gente teve umas novidades aí, né? Algumas meio nada a ver, né? Eu queria sua opinião sobre elas. O anúncio nome a nome à lá NBA. O que que você achou disso, Ed? Cara, é Não complicado, né? rolou, né? Então, quando você leva um esporte para um país no qual ele não é o protagonista, a galera fica tentando adaptá-lo para fazer frente aos consumidores do local, né, cara? Porque quem tem que ir no estádio vai ter que ser de maioria americana, né? Apesar de ter, pô, bastante gente do, da torcida do Boca, do Palmeiras também foi bastante gente. Mas, cara, esse anúncio um por um, você vê no quarto jogador ali que os caras já tá assim, ô cacete, viu, velho? Chama todo mundo logo, cara. Podia, tipo, no máximo, falar um por um, mas de maneira mais rápida, né? Não aquela apresentação toda é, detalhada lá NBA. E eu até achava, Marcelão, pra falar a verdade, mais legal quando os times sul-americanos entravam um por vez, assim, no campo da Libertadores. Não sei se você se recorda. Hoje que é essa entrada padronizada da FIFA, né? Mas, pô, não tinha nada mais legal que a criançada ali na boca do túnel, os caras já passavam, carregava a criança, estourava papel higiênico pra tudo que é lado. Essa entrada um por um é legal, mas essa aí do Mundial de Clubes eu não achei muito bacana não, meu amigo. E você, o que você achou? E- Não, eu sigo, concordo com tudo que você disse. Também acho que a ideia é deixar mais americanizado, o mais estadunidense, né? O produto ali. É, falaram de ingresso, né? Que parece que o estadunidense não tem procurado muito ingresso. Realmente, muito brasileiro viajou para lá, né? Falaram que o Palmeiras tomou Nova York lá, os palmeirenses, né? Que lotaram tudo. A torcida do Palmeiras fez um bom papel no seu jogo. Comentaram também, eu vi comentários de que os estádios lá são muito bem preparados, que os caras sabem vender um produto bem feito. Parece que tem comida, tem de tudo dentro do estádio, dá para você ir cedo. São coisas que eu vi por aí de quem tem ido no Mundial. Mas é isso. Passando agora então para o jogo do Palmeiras, né? A gente já falou um pouco aqui, né? O Palmeiras foi melhor que o Porto na partida. O Porto ficou feliz com o empate,
o Palmeiras tem que se lamentar, né, de não ter achado esse golzinho, né, principalmente naquele lance que o goleiro do Porto faz duas ótimas defesas, né? O Estevão acaba atrapalhando o Richard Rios, o Richard Rios não consegue finalizar, dá uma limpada bonita na jogada, mas o gol não saiu, né? É, meu amigo, a segunda defesa dele ali, logo depois da tirada em cima da linha, é espetacular, né, cara? Ele joga o corpo, fecha os espaços e fez uma excelente defesa. O Palmeiras foi protagonista, cara, desde o começo aqui do jogo, ditando o ritmo, tendo as melhores chances. Acabou pecando ali muito no passe final com o Maurício e com o próprio Estevão, né? Mas nada que preocupe aqui a torcida alviverde, cara. Até porque os dois restantes aqui do grupo são os mais frágeis, né? Mas é perigoso, porque um é o time do Messi e Soares e o outro já aprontou no Intercontinental algumas vezes. Mas o Palmeiras foi muito bem, meu amigo. O Palmeiras teve um desempenho ótimo. A gente está aqui gravando um pouco antes do jogo contra o Flamengo, então fica a expectativa para como que vai ser também a estreia dos dois cariocas, né? Tanto o Flamengo quanto o Flusão na terça-feira. Mas o Palmeiras me surpreendeu positivamente, Marcelo. Eu achei que seria até um pouco mais apertado, mas o Palmeiras fez um bom desempenho ali frente ao time do Porto, cara. Perfeito. Palmeiras que terminou com mais finalizações, mais chances criadas, o goleiro do Porto fez mais defesas. Realmente não tem como falar. E o empate ficou de bom tamanho para o Palmeiras. E agora, como você disse, né, o Palmeiras vai para o próximo jogo. Deixa eu confirmar aqui contra quem que é. Não sei se é contra o Al-Ahly. É um jogo que não pode dar mole. O Al-Ahly já aprontou em Mundial, né? Um time muito rápido, cara. Muito, muito rápido. Mas eu acho que o Palmeiras passa nesse grupo, talvez fazendo um saldo de gols ali. Eu acho que o Palmeiras passa e só tem que se preocupar ali em passar em primeiro para não pegar uma pedreira na sequência, que a gente vai falar mais depois também de quem que o Palmeiras pode pegar se passar em segundo. Bom, seguindo agora, a gente também teve a estreia do Botafogo, a vitória do Botafogo em cima do Seattle Sounders. O Seattle que jogou em casa, né? Você viu o estádio, só tinha torcedor do Seattle. Os caras lotaram o estádio. O Seattle que é um time que geralmente chega, né? Campeão da MLS, é um dos times mais tradicionais, né? Da Liga Americana. Eu achei um time bem arrumadinho, cara, bem arrumadinho mesmo, mas faltou poder de fogo na frente, né? Os caras perderam muito gol no segundo tempo. O Botafogo, por outro lado, fez um ótimo primeiro tempo, mas depois se recuou muito. E a impressão que ficou é que se tivesse 5 minutos a mais ali, tomava esse empate, né? Você acha que o Botafoguense saiu desse jogo mais aliviado ou preocupado, Eric? Cara, por ser uma competição de tiro curto, Marcelo, eu acho que aliviado. Aliviado de ter conseguido os 3 pontos, ficar à frente do Atlético de Madrid, que tomou um baile aqui a lá de Nice, né? Do PSG. É, mas o Botafogo deve muito essa vitória ao John, né? Ele até brinca ali com o Igor Jesus que o prêmio de melhor da partida deveria ser dele. E eu concordo, porque ele salvou ali o time do Botafogo e garantiu os 3 pontos. O time da casa, cara, ele no começo ali no boom, né, do futebol americano, na liga americana, na verdade, né, a MLS trouxe alguns bons nomes, né? Esse Pedro de la Vega também que tá por aí era um ótimo prospecto ali da época do Lanús, que foi revelado, diga-se de passagem, por Luiz o Beldia, não é querendo falar nada não, mas Olha só, já o bateu saudade do ex. já bateu. Ele lança, né, o Pedro de la Vega, que foi um pouco especulado aqui no futebol brasileiro, mas acabou preferindo o futebol norte-americano aqui. Então, ainda não está Esse nos cara deu uma furada constrangedora no lance lá de perna esquerda. Eu fiquei constrangido por ele, constrangidos, coitado. o Pedro de la Vega. É. E na transmissão falaram, né, que ele é o jogador do time que tem o salário acima do teto, né? Lembrando que a MLS segue o padrão dos esportes americanos, né, NBA, MLB, entre outros, NFL. Então eles têm um teto salarial e parece que na MLS você pode ter um jogador acima do teto
e é justamente o argentino a quem o Eric se refere, que começou no banco, entrou e deu uma furada ali que eu vou te contar, viu? E ele perde o Constrangedora. gol, né? No finalzinho, na frente do John também, que é a grande defesa do John, ele perde também. Deve ter dormido de cabeça quente também, cara. Perfeito. O Seattle Sanders finalizou 23 vezes, cara, contra 12 do Botafogo. Pressão, hein? Concordo que o Botafoguense, pois é, concordo que o Botafoguense acho que saiu mais aliviado da vitória ali, né, da pressão que tomou até o fim, mas tem uma dureza aí pela frente, né, cara? Paris Saint-Germain enfiou 4 no Atlético, não tomou conhecimento do Atlético de Madrid. Foi assim, foi esse PSG, cara. Todos os times que jogam contra ele, fica a impressão de que é time amador, que é time que nunca jogou junto. É assustador, cara, é assustador. Então, assim, eu tô com dó do Botafogo e tudo indica que o PSG veio para tentar ganhar esse negócio, né? E assim, os caras jogam com facilidade, né? Que eles não fazem força, né, para jogar. É absurdo. É, eu acho que o PSG tem chance até de dar uma poupada, viu, Marcelo? Não querendo menosprezar aqui o Botafogo, mas rodar um pouco o elenco, né? Afinal, jogou num grau, num, num sol para cada um no primeiro jogo, né? O pessoal reclamou bastante ali Nossa, do calor. parecia o Moça Bonita lá em Bangu, Campeonato Carioca ali. Parecia que calor que devia estar aquilo. Até pela transmissão dava calor. Mano, minha tela tava derretendo aqui em casa e eu moro no ABC, velho. Pra você ver como é que tava calor lá. Mas, cara, esse jogo do Botafogo, cara, vou te falar que é igual Libertadores. O empate é meia vitória, velho. Porque se não perde pro, pro PSG, vai pra última rodada, dependendo apenas de si contra o Atlético de Madrid, né? O problema é tomar uma taca aí de 5, 6 a 0 do PSG, aí perde o saldo de gols, né? E dependendo do que o Atlético de Madrid aprontar para cima do Seattle, pode acabar ficando numa posição ruim, tendo que vencer o Atlético de Madrid na última rodada, que vai ser desafiador. Mas o Atlético, cara, eu tava achando que entrou meio com o pé desproporcional na partida. E aí quando eles viram, o jogo já tava 3 a 0 e eles, caraca, mano, os caras estão jogando a vera aqui. Mas também pode ser o surgimento do futebol 2.0, porque o que o PSG tem feito nessa segunda metade de temporada europeia é coisa de gente grande, viu, Marcelo? Perfeito. O Atlético, eu até acho que ele assim, teve bons lances ali, né? Inclusive, dois gols do PSG saem depois de ótimas chances do Atlético, né? Mas assim, foi. Aí depois teve a expulsão, aí o jogo foi pro taco, né? Aí virou. O PSG pôde poupar no fim do jogo, Sim. né? Ainda conseguiu fazer mais um golzinho ali com o menino da base. Cara, te falar que se o Botafogo perde 3 a 0 do PSG, eu acho que tá ótimo. Porque aí o Botafogo pode ir para a última rodada, dependendo do empate, dependendo de quanto o Atlético de Madrid ganhar do Seattle Sounders, entendeu? Eu acho que essa é a conta, né? Provavelmente o PSG ganha do Botafogo, o Seattle acho que não poupa, tá? Por precisar dessa vitória, né? Eu acho que o PSG não poupa, acho que o PSG vai deixar poupar na última rodada só, contra o Seattle, que é o pior time, e já vai tentar encaminhar a classificação, né? Garantir o primeiro lugar. Então eu acho, e o Atlético de Madrid eu acho que ganha do Seattle, e aí a gente vai saber na última rodada quem vai depender do empate, né? E aí seria ótimo para o Botafogo ter um saldo ali, né, para conseguir Ficar na tentar frente, né? empatar. E eu vi muito botafoguense hoje, cara, menosprezando o Atlético de Madrid, né? Porque realmente, você vê o jogo contra o PSG lá, pareceu que o Atlético de Madrid é um bando de pereba em campo, né? Mas assim, eu acho que é o PSG que está muito acima. Acho bem difícil do Botafogo conseguir classificar, cara. Acho bem difícil. Esse jogo contra o Atlético na última rodada, a gente vai ter uma percepção melhor daquela pergunta que você me fez anteriormente, né? Em que patamar que estamos? Agora, se o Botafogo tomar uma taca tanto do Atlético quanto do PSG, aí a gente está muito mais próximo do Seattle do que de chegar neles, né?
Perfeito. Faz sentido. Faz sentido. Vamos ter essa resposta ao fim do Mundial, então. E aí, como eu disse, estamos gravando numa segunda-feira, então Fla-Flu, a dupla Fla-Flu ainda não estreou na competição. O Flamengo estreia daqui 15 minutos contra o Esperance da Tunísia. É o Esperance que parece que meteu torcedor pra caramba lá nos Estados Unidos. Quero ouvir dizer que só tem os caras na rua, os caras gostam de futebol por lá, o time tradicional da Tunísia. Mas o Flamengo tem obrigação de ganhar, né? Ah, não, tem obrigação de ganhar, tem até expectativa de que ganhe, né? O Chelsea nesse grupo hoje já despachou o LA, né? Ali o time de Los Angeles, então se o Flamengo arruma pelo menos um empate aqui contra o Esperance, eu acho que já vai ser decepcionante e deixa o Flamengo em más lençóis, cara. Porque o Esperança, assim, não tem muito notoriedade, né, aqui no cenário do futebol mundial. Mas, cara, esse tipo de time, assim, com muita torcida, pode gerar problema aqui pro Mengão, cara. Mas tem que vencer, né? Tem que vencer, já tá com o time escalado, reforço novo vai sair de titular, que é o Jorginho. Então tem que vencer e tem que ter uma boa atuação, como foi a do Palmeiras também, meu amigo. Concordo. Flamengo escalado e Arrascaeta e Pedro também, né? Hoje tinha visto que o Pedro não ia jogar, né? Que o Pedro ainda está buscando a melhor forma física, né? Mas o Flamengo vai ali com força máxima. Acho que a exceção é só o Wesley virou banco mesmo do Varela, né? Varela resolveu jogar bola recentemente. E eu acho que o Alexandre ali, né? Vai o Ayrton Lucas titular. Alexandre que seria o titular. O resto, força máxima. Curiosidade também, ô Eric, no ataque do Esperance, cara, tem o Ian Sassi. Jogou no Curitiba, no Vasco. Hoje eu tava brincando com amigos flamenguistas que o Flamengo tem que fazer pelo menos 2 gols, porque o Ian Sassi vai deixar o dele. Boa, Toda a boa. cara de que o Ian Sassi vai deixar o dele hoje. Ah, sempre tem esses protagonistas do jogo, né, cara? Pra sair aquela matéria no G1 depois, relembre o ex-jogador que foi carrasco do time tal. É isso. E o último brasileiro que vai entrar em campo é o Fluminense contra o Borussia Dortmund, um jogo que está marcado para amanhã, 1 hora, no horário de Dos Brasília. principais clubes brasileiros, dos principais clubes sul-americanos que se classificaram, é a estreia mais difícil, né? De longe, assim. O time do Borussia Dortmund é um time equilibrado, fez uma temporada até que digna assim, né? Não teve muito protagonismo, nem tanto no campeonato alemão, nem na Champions League, mas está num prateleiro um pouco acima de Porto, né? Desses outros clubes que a gente mencionou, do Benfica também. E vai ser a estreia mais ingrata aqui, mas cara, eu tô confiante que o Reinite vai chegar e vai falar assim pros jogadores: meus amigos, faltam 7 jogos para entrar na pi da história. E o Flusão vai desempenhar, meu amigo. E se o Flu empatar amanhã, ninguém segura e é classificação na certa. Até porque os outros dois componentes ali do grupo não tem muita tradição no futebol mundial, meu amigo. De fato, bem mais acessíveis, né? O grupo termina com o Mamelodi Sundowns e o Ulsan da Coreia do Sul. Acho que é só o Mamelodi ali que eu ainda tenho algum receio, né? Pode ser que complique o Fluminense. Os sul-coreanos acho bem improvável. Mas é isso, o jogo amanhã contra o Borussia Dortmund será difícil, mas mesmo se perder, dá para buscar essa Dá. classificação, né? Na próxima fase, já que os dois outros adversários são bem abaixo do Fluminense, que não é dos brasileiros é o mais humilde, né? Os outros todos com bem mais investimento que o Fluminense atualmente. É verdade. Também aqui para completar, a gente acabou não falando, mas para completar o grupo do Flamengo, a gente tem o Chelsea e o Los Angeles do Giroud, né? Chelsea que venceu, assumiu a liderança do grupo.
Flamengo que também tem uma pedreira ali pela frente. O Chelsea, que eu diria que é o melhor europeu depois dos dois do grupo do Botafogo, que foi o que mais Se deu deu mal, azar ali no né? sorteio. Verdade, eu concordo, meu amigo. Boa. É isso então, Eric, fechamos o Mundial. Então aqui entendo que gostamos, né? Eu gostei, cara, eu gostei. Eu confesso para você que o Mundial antigo, né? Ele para mim tem uma cara de Supercopa, de Recopa, sabe? Tipo, É, campeão de um, campeão de outro, é um jogo só. É um jogo divertido, mas eu não sei, eu gostei desse. Apesar de achar que nesse formato é quase impossível um brasileiro ganhar, porque você agora não depende mais de ganhar de um europeu ali, né? Você vai ter que ganhar de vários europeus, e conforme a competição for afunilando, você vai pegar ou europeus que estão em fase melhor ou levando mais a sério a competição. Então aí fica mais desleal ainda, né, o nível da competição, mas, cara, eu tô curtindo. Eu, como torcedor do Fluminense, tô gostando, gostei do Fluminense estar nesse negócio. Não sei quando a gente vai voltar a disputar, se essa competição vai vingar, mas assim, a FIFA tem o meu aval, tá? Eu gostei, por mim pode organizar mais vezes, talvez melhorar esse calendário que ficou complicado, mas do meu lado, o saldo positivo até agora é do Super Mundial. Ah, e vamos levar para a América do Sul o próximo, né? Pelo amor de Deus. Países que valorizam o esporte bretão. é verdade, meu amigo. Pra mim é approve aqui também. Apesar de usar o inglês, você acabar de pedir valorização da parte sul do continente, né? Mas, cara, eu acho que a gente podia até desfazer o Intercontinental, né? E manter esse aqui de 4 em 4 anos, né? Ou de 3 em 3 anos. É que a galera tá testando para substituir a Copa das Confederações, né? Mas eu acho que esse formato é realmente um mundial de clubes, né? Esse jogo mais formato Supercopa acho que acaba inchando aqui o calendário e a gente precisava dar uma revisitada, né? Tirar algumas datas para proporcionar mais jogos de qualidades assim, né? Esse tipo de competição acho que só engrandece e chama mais atenção do novo telespectador aqui do futebol. Perfeito. É isso então. Vamos voltar, vamos falar mais de Mundial mais para frente, né? Conforme a competição for andando. Provavelmente no próximo programa a gente já vai ter brasileiro eliminado, classificado, brigando já sabendo que resultado tem que fazer. Vai ser bom esse negócio. Que os brasileiros sigam longe, né? Para a gente ter assunto aqui, né? Porque a gente também não quer que vire uma Champions League da FIFA, né? O interessante é que vá, um time desse consigam chegar e bater pelo menos quartas, né? Mas é isso. Eric, a gente fala demais, mano. Falamos Acabou demais, que a meu amigo. seleção ali vai ficar para as curtinhas no final. Falar brevemente aqui, depois a gente fica aqui o compromisso de voltar e falar com calma da seleção, até porque Carlo Ancelotti estreou, né? Ganhou e além de ter ganho, a vitória garantiu a classificação para a próxima Copa. A seleção brasileira segue sendo a única seleção que disputou todas as Copas do Mundo e estará na próxima. É isso, meu amigo. Quem tem cinco, quem tem mais tem cinco. Já até errei a provocação aqui. Mas é isso, Carleto, no seu dia do aniversário, né? Aquela vitória simples, a gente até conversava com o Álvaro aqui, o Álvaro apostou numa goleada. Eu disse que com 1 a 0 eu já me contentava e já até me tatuava aqui pro próximo Hexa. Mas a seleção teve uma postura muito bacana, né, Marcelão? Acho que uma energia bem diferente do que tinha sido com o Dorival, muito mais próximo, condizente com a imagem da seleção brasileira pentacampeã, né? Então foi um jogo que deu um pouquinho do que pode vir a ser essa seleção, deu um pouquinho de esperança aqui para essa próxima Copa do Mundo. E estamos lá, mais uma vez, tentando aqui a sexta estrela, meu amigo. Eu acho que o desempenho foi muito bom, tem muita coisa a melhorar, mas a gente teve alguns bons sinais assim de vida ali na UTI do futebol brasileiro, cara. Perfeito, perfeito. Acha que Casimiro, os nomes que eu mais vi, né? Eu vou citar aqui, né? Os nomes que eu mais vi que saíram ali mais em alto dessa data FIFA.
Matheus Cunha, Casimiro e Alex Ribeiro. Fecha com esses três nomes, adiciona, tira algum deles. Cara, Os três que eu. saíram maiores, né? Não, eles saíram muito bem, né? O Matheus Cunha fez um segundo jogo muito bom, os outros dois fizeram dois bons jogos, dois excelentes jogos. Acho que o Casemiro aqui e tanto o Alexandro colocam aqui um passaporte já para a próxima convocação. O Matheus Cunha, cara, eu acho que ele fez um movimento perigoso, né? Porque ele vai para o Manchester United, mas também não dava para ele continuar no Wolves, né? No Wolverhampton. Então é um tiro um pouco ali meio perigoso, mas é um movimento interessante, porque se ele chega no Manchester United e o Amorim, com a ajuda dele, organiza um pouco o clube, né? Desempenha melhor, aí é figurinha carimbada e o Matheus Cunha tem muito a acrescentar nessa seleção. Eu sou adepto, meu amigo, eu sou adepto ao falso 9. Eu era Firmino, nem sei como é que fala isso, mas eu era fã do Firmino. Eu ia falar Firminzete aqui, não ia pegar bem. Eminizete, né? É isso. Eu acho que o Firmino deveria ter tido um protagonismo maior, pelo menos na última Copa, né? Já que o Gabriel Jesus já havia sido testado na outra, mas infelizmente não aconteceu. Mas a gente tem agora um outro novo falso 9 de muita qualidade. Acho que com um pouco menos de coragem do que era o Firmino ali para definir as jogadas, mas de qualquer forma com muito talento também. Fecho com esses três nomes, cara. Acho que eles saíram muito grandes aqui dessa data FIFA, cara. Perfeito. O Matheus Cunha, essa questão do United realmente preocupa, né, cara? Menos mal que ele vai conseguir jogar na mesma função que ele fazia no Wolverhampton, né? Porque as formações, né? O Rubem Amorim não abre mão daquela formação lá, né? De três zagueiros e três atacantes. E o Matheus Cunha vai conseguir jogar exatamente na mesma função e mesmo espaço do campo que ele fazia no Wolverhampton e que ele foi muito bem. Vamos ver se funciona, até porque se o Rubem Amorim não melhorar o trabalho dele, não sei por mais quanto tempo ele vai ser treinador do Manchester United. Mas eu acho que o Matheus Cunha pode dar o equilíbrio, né, para o ataque do Brasil que faltava, né? Que é um cara que consegue ocupar aquele espaço central, voltar, ajudar na armação de jogada. O meu único receio ainda é gols. Eu acho que essa seleção tem que fazer mais gols. Nossos pontas têm que fazer mais gols. Até porque o Matheus Cunha também não é esse cara de fazer muitos gols, né? Então eu não vejo nenhum dos pontas também sendo esses caras, né? Então eu acho que esses gols eles têm que se espalhar e cada um faz um pouquinho ali e assim a gente chega em algum lugar, né? Mas concordo com você que o Matheus Cunha pode ser um jogador chave nesse próximo ciclo aí da seleção. Bom, fechamos, Eric. É isso, meu amigo. Passamos por bastante assunto, hein, cara. Dá-lhe nós. Pois é, cara, pois é. O programa ficou grande aí, falando de bastante coisa, né? É isso então, meus amigos. Agradeço a todo mundo que esteve aqui até agora com a gente. Deixe seu like. Se tem alguma ressalva, gostou do conteúdo, comenta aí, deixa aí para a gente conversar, trazer os comentários no próximo programa. Se inscreve no canal e é isso. Suas considerações finais, Eric. É isso, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez pela companhia, de você que está aí nos assistindo, sua aqui do Marcelão, pela construção também. E é isso, meus amigos. Vamos para mais uma semana de futebol e segunda que vem a gente volta para fofocar um pouco mais sobre o mundo da bola, meu amigo. Muito obrigado pela participação de todos. Deixem as suas considerações aí nos comentários, se inscrevam. A gente avançou pra caramba em inscrito aí, coisa linda. Mas deixem os comentários pra gente conseguir trocar aqui as nossas ideias também, galera. Muito obrigado a todos. E é isso, meu amigo. Valeu demais, hein? Boa. Aquele abraço, pessoal.